E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2016 que fala pra gente o seguinte: uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante, FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância. Qual esboço do gráfico representa a frequência F0 detectada pelo observador, né? FO, na verdade. Bem, você pode fazer essa questão de duas formas. A forma mais rápida é você lembrar do conceito de efeito Doppler. E aí, o efeito Doppler ele vai ser uma mudança na frequência percebida pelo observador por causa do movimento relativo entre ele e a fonte. De forma geral, quando existe um afastamento relativo, o que vai acontecer? A frequência percebida ela é menor do que a frequência da fonte. E quando existe uma aproximação relativa, o que vai acontecer? A frequência percebida vai ser maior que a frequência da fonte. E aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Como nesse caso, a gente vai ter inicialmente a ambulância se aproximando do observador e numa aproximação relativa à frequência observada por ele aumenta, a gente tem que procurar no gráfico onde vai ter uma frequência maior. E depois a ambulância ela vai passar por ele. E aí vai acontecer um afastamento relativo. Ele está parado e a ambulância vai se afastando cada vez mais. Então a frequência vai diminuir. Você precisa procurar aonde vai acontecer, né, essa redução de frequência depois que a ambulância passa. E, gente, a letra E está descartada. Por quê? Porque a frequência não muda. Observa que a letra B ela também é meio zoada, porque essa aqui é a frequência, né, da ambulância. E em nenhum momento ela fica menor do que o valor original. O valor aqui é sempre maior. Então a letra B está incorreta. A letra A você marcaria se você quiser só saber o seguinte: como que é uma onda? Né? Aí você fazia o desenho da onda aqui e marcava, mas em relação ao efeito Doppler, isso aqui não tem tanto sentido, tá? Porque olha só, a frequência aumenta, depois diminui. Aí aumenta e diminui. Para isso acontecer, significa dizer o seguinte: a ambulância tinha que estar aproximando e afastando. Aproximando e afastando. Aproximando e afastando. Aí sim a gente ia ter esse gráfico. Mas não está acontecendo isso, então a letra A está incorreta. Ficamos com a letra C e com a letra D. Como antes acontece uma aproximação relativa, a frequência é maior, o que dá o gabarito para a gente na letra C. Na letra D, perdão, o gabarito é letra D. E aí, qual seria a outra forma da gente fazer essa questão? A gente pode fazer essa questão, eu vou fazer bem grande para vocês perceberem, o seguinte: observa que isso aqui são frentes de onda. E aí, o que vai importar é a distância entre essas frentes de onda, que vão dar para a gente o comprimento da onda. E aí, observa que esse observador ele vai perceber esses comprimentos de onda mais curtinhos, mais próximos um dos outros, justamente por causa do movimento dessa ambulância. E aí você pode lembrar o seguinte: a velocidade de uma onda depende do comprimento dela e da frequência. Como os comprimentos de onda perto desse observador no começo são curtinhos, ele vai acabar vendo uma frequência maior. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, né? Matematicamente falando, e para o efeito Doppler isso é válido. E aí, quando essa ambulância passa, observa o seguinte: você vai ter, né? Deixa eu fazer o desenho aqui. Você vai ter que ele agora ele vai ver os comprimentos de onda maiores. E por esse motivo, o que vai acontecer? Por ele perceber comprimentos de onda maiores, a frequência vai diminuir.
E aí, com base nisso, você pode ir lá e marcar a letra D de novo. Beleza? Não existe nenhuma possibilidade que você marcaria as outras opções, tá bom? Aqui seria num caso oposto, né? No caso da letra C, ele teria que antes estar se afastando para depois se aproximar. Mas, enfim, é isso, gente. E a gente vai ficando por aqui. E eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!